Fala galera, estamos iniciando mais uma aula hoje aqui da Herbis Cursos, já no eixo aí de geriatria, certo? Então sem mais delongas, uma aula hoje garanto para vocês que mais leve, mais tranquila e mais objetiva também. Beleza? Então vamos aprender hoje aqui os principais objetivos, os principais tópicos do envelhecimento do sistema imune, do sistema respiratório e do sistema imune. Começando pelo sistema respiratório. Nós teremos aqui, galera, alterações estruturais e alterações funcionais. Óbvio que uma impacta na outra, né? Mas saibam que existe sim essa diferença didática. Alterações provocadas pelo envelhecimento que podem interferir na dinâmica respiratória. Então, você vai ter uma cifose decorrente da redução da altura e ou do colapso de corpos vertebrais. Então, a cifose, que é essa curva aqui, que a coluna do idoso acaba fazendo, porque ele pode acabar tendo essa redução de altura, né, que ele começa a curvar, ou um colapso lá do corpo vertebral, ele pode ter um colapso aqui na sua coluna, e aí começa a fazer aqui essa curvatura, aumentar essa convexidade. Beleza? Então sim, pode acontecer essa mudança estrutural, uma questão aí da cifose. É bem comum, né? Por exemplo, meu avô, ele tem 86 anos, então quando você olha assim para o paciente da idade dele, você consegue ver claramente essa cifose acentuada. Também temos uma questão da convexidade do externo ampliada, então o externo ele vai ficar mais convexo, certo? Ele vai aumentar a sua convexidade. Também temos um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, ou seja, um aumento no diâmetro antero-posterior. Kaique, eu lembro um pouco da DPLC, né? E isso, lá também tem, não estou dizendo que aqui é DPLC, certo? Mas o pulmão do idoso, ele tende sim, a caixa torácica, até esse aumento antero-posterior, certo? Vocês vão entender aqui embaixo o porquê, mas basicamente você muda a estrutura básica ali do parênquima e ele facilita a sua expansão, né? Causando aí um aumento da quantidade de ar dentro dele. Temos também menor complacência da parede torácica. Galera, complacência lá do segundo semestre, né? Que é o grau de expansão do pulmão a cada aumento de pressão transpulmonar. O que é a pressão transpulmonar? Quem lembra? Ela é aquela diferença de pressão que fica entre o alvéolo e a pleura, né? A pressão intraalveolar, a pressão intrapleural. Aquela diferença ali é a transpulmonar, lá no gráfico do livro de Guyton. O grau que o pulmão se expande à medida que essa pressão muda é a complacência. Então perceba que você tem uma redução da complacência da parede torácica. E aqui muita atenção. Parede torácica. Não estou falando de pulmão, estou falando de parede torácica, certo? Ela fica menos complacente. E por quê? Em decorrência de alterações da coluna vertebral, rigidez da caixa torácica e perda da massa muscular respiratória associada à redução da curvatura do diafragma. Beleza? Então isso aqui causa a diminuição da complacência da parede torácica. Por quê? Galera, músculo no idoso, vocês vão ver ainda na disciplina mais lá pra frente, mas a parte muscular do idoso ela começa a decair com o tempo, certo? Ela começa a decair. Então os músculos respiratórios eles vão sofrer sim com essa questão. Então você tem aqui, digamos que uma fraqueza, uma fadiga nesses músculos e eles tendem a ficar, digamos que travados, mais duros, numa linguagem mais coloquial, certo? E aí a parede torácica, ela não consegue mais ter aquela complacência e quando volta a elastância. Então aquela complacência ela fica danificada, porque ela fica rígida, fica dura. É como se o idoso ele tivesse dificuldade de expandir a sua caixa torácica de forma, digamos que, mais tranquila. Beleza? Então lembre, menor complacência da caixa torácica. Torácica, porque tem alguns artigos que trazem que a complacência pulmonar aumenta. Já já eu mostro. Isso aqui foram alterações estruturais. Alterações agora aqui na questão do parênquima. Alterações nas fibras de colágeno, causando também dilatação dos ductos alveolares. E aí isso aumenta, galera, aumento difuso dos espaços aéreos alveolares. Alteração nas fibras de colágeno. Kaique, como assim? Galera, alguns artigos trazem, é bem tipo assim, uma informação que não queira decorar, meu Deus. Que a fibra de colágeno do parênquima pulmonar, ela é de fibra do tipo 1 e 3, que elas formam em emaranhados. E quando você passa por um processo de envelhecimento, às vezes acontece na DPLC também, você tem uma modificação para as fibras do tipo 2, se eu não me engano, do tipo 11, e aí elas não conseguem formar esses filamentos. Então o pulmão ele fica mais, digamos que,
flácido, ele perde aquela capacidade dele de se manter todo bonitinho, certo? Os ductos alveolares, eles ficam mais dilatados. Ah, Kaique, isso é o que você falou ali em cima, né? Que como se tivesse mais ar dentro. Isso, tem mais ar ali dentro. E também tem um aumento difuso dos espaços aéreos alveolares. Ou seja, você aumenta essa questão desses espaços difusos, ó. Deixa eu mostrar aqui no outro slide, ó. Aumento dos espaços aerados, porém você tem uma diminuição da superfície de troca gasosa, certo? Por mais que você aumente esses espaços difusos, não quer dizer obrigatoriamente que o parênquima vai aguentar fazer troca gasosa. Até porque, né? Aí na questão da senescência, os alvéolos terão sim uma mudança na sua funcionalidade. Ele não vai estar funcionando 100%, digamos assim. Em relação à produção de surfactante, galera, ó, aqui eu peço atenção. No livro, no Tratado de Geriatria, na quinta edição de 2022, traz essa informação aqui. Não sofre alterações significativas, tanto na sua quantidade como na sua qualidade, durante o avançar da idade. Ou seja, o idoso tem sim uma produção surfactante ali, ok. Entretanto, na quarta edição, né, de 2017, percebam que é a mais desatualizada, diz que essa produção diminui. Percebam que de um livro para o outro eles já atualizaram isso, e eu lendo alguns artigos, alguns dizem que não muda mesmo, quantidade e qualidade, alguns ficam em cima do muro, e outros dizem que muda muito pouco. Então perceba que a divergência ela é irrisória. Então vamos seguir aqui o Tratado de 2022, que traz essa informação. Nós temos aqui, muita atenção, um aumento do gradiente alveolar arterial de oxigênio, gradiente AA. De novo, isso aqui tem uma relação lá com a SP de pulmão, lá do segundo semestre. O que é o gradiente alveolar arterial? Galera, o gradiente alveolar arterial é uma diferença de pressão, certo? Que existe ali, relacionada com gás oxigênio. Então lembre que você tem o alvéolo, né? O alvéolo, e aqui passa uma artéria. Então o gradiente é alveolar arterial, gradiente AA. O que é que isso quer dizer? Que a pressão do gás oxigênio ela tem que ser maior no alvéolo para ele poder entrar dentro da artéria, né? Isso aqui é a base da hematose. Quando você tem um aumento desse gradiente, dessa diferença, você pode acabar dificultando a troca gasosa. Então o idoso ele pode acabar tendo uma dificuldade em fazer a sua troca gasosa. Isso corrobora com ele diminuir, né? Ele tem uma redução ali na sua pressão parcial de oxigênio. Olha que interessante, porque ele tem um aumento desse gradiente. Inclusive é o que está escrito depois, ó, redução parcial da pressão de oxigênio. Ah, então é como se ele tivesse menos oxigênio no sangue, é mais ou menos isso, né? Redução da pressão parcial. E manutenção da pressão parcial de dióxido de carbono, de CO2, pelo aumento compensatório da ventilação total por minuto, visando contrabalancear a ampliação de fração do espaço morto pulmonar e da possível redução da sensibilidade neural a PCO2 elevadas. Então percebam que você vai ter uma manutenção compensatória aqui em relação ao gás carbônico. Por quê? O corpo, no próximo slide eu vou falar, ele vai ter uma redução na sensibilidade neural em relação ao PCO2. Lembram que existem quimiorreceptores no nosso corpo, lá no sistema respiratório, os centrais e os periféricos, então, eles respondem menos. Então a PCO2, ela pode acabar, no próximo slide aqui a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Ela pode acabar se acumulando, e isso não seria legal. Então nosso corpo tenta compensar, então é comum às vezes o idoso ter uma frequência respiratória para tentar eliminar esse CO2. Óbvio que em situações patológicas isso chama muito mais a atenção, certo? Como na própria DPLC nós temos lá o aumento da frequência respiratória, né? Se vocês lembrarem na questão da bronquite, o paciente fica para ele justamente evitar a cianose, certo? Mas na questão do idoso, sem ser a parte de patologia, a questão do idoso por si só, ele tem essa tendência a tentar balancear o seu CO2 para não cair aí numa questão de uma acidose respiratória, certo? E ele também visa contrabalancear a ampliação da fração do espaço morto. O espaço morto pulmonar, né, tem o fisiológico, que é aquela parte em que o ar ele não é trocado, né, o ar que fica na traqueia, antes de chegar na parte respiratória e na parte condutora. Então o idoso ele tenta sempre balancear esse espaço morto dele para não ficar desregulado os gases, certo? Assim, galera, no geral, o idoso consegue ficar de boa, né? Alguns livros de geriatria, se eu não me engano, Nelson, não lembro agora o nome do livro especificamente, porque ele é em inglês. Diz que o idoso em repouso, no exercício leve, brando, que teve uma vida, que tem fatores genéticos favoráveis, que teve uma alimentação tranquila, que tem uma vida não tão estressante, que fez exercício ao longo da vida, digamos que o envelhecimento da forma correta, eu vou usar essa expressão mais entre aspas,
nem, óbvio que a gente sabe que a realidade de cada um varia, ele consegue viver de boa, sem estresse. Óbvio que com as limitações de um idoso, mas vive tranquilo. Né? Não é porque é idoso que, meu Deus, ele não vai fazer nada. Então, ó, complacência da parede torácica diminuída, a gente viu por quê. A massa muscular com a respiração, galera, também está diminuída. Então, os músculos da respiração, eles vão ter sim um déficit. É como se o idoso tivesse, como se fosse um peso maior no seu tórax, porque os músculos não são, óbvio, como numa pessoa de 20 anos, né? Uma pessoa de 80. Tem uma diferença sim, a sua massa muscular diminui. Tem uma questão aí com a sarcopenia, que é quando diminui a massa muscular e a funcionalidade muscular também, que no idoso é muito comum. Certo? Não vou entrar aqui é um parâmetro de avaliação inspiratório. Espaço aéreo alveolar, ele está aumentado, então você tem aí mais áreas arejadas com ar, certo? Capacidade pulmonar de distensão e elasticidade está diminuída, então aqui eu peço atenção, ó. Aqui, galera, tem a ver com elastância, então ele distende, quando o pulmão ele distende, depois ele volta. Ele volta porque isso tem a ver com as fibras elásticas que tem no pulmão, certo? Isso tem a ver, eu vou falar no próximo slide, vou sim. A gente vai falar sobre isso já já, mas aqui já adiantando, né? A elasticidade tem a ver com o pulmão voltar. Então o pulmão distende. Quando eu expiro, as minhas fibras elásticas elas voltam para sua posição inicial e apertam o pulmão. Aqui é chamada de elastância, certo? E o que é que acontece? Por que ela está diminuída, Kaique? No idoso, essas fibras elásticas elas vão ter o seu número reduzido, certo? O número dessas fibras estará reduzido, corroborando com o quê? Com um pulmão que não faz essa elasticidade da maneira correta. Então pensem comigo, Kaique, o pulmão vai se encher de ar, só que ele não vai voltar todinho para a posição inicial. Então ele vai ficar, digamos que mais complacente. Isso aí. Lembra que eu falei? Ó, aqui tem, ó. Você tem um aumento da complacência pulmonar. Esse artigo aqui da Revista de Desenvolvimento Nacional diz isso. Como ele perde fibras elásticas, ele distende, só que ele não volta direito. Então ele acaba ficando aí mais complacente. O seu grau de distensão é maior. Beleza? A pressão parcial de gás oxigênio está diminuída, como a gente havia comentado. Né? Óbvio que o gradiente A corrobora com isso. Aqui, galera, esse LBA é lavado broncoalveolar de pacientes aí idosos, certo? Eles perceberam que, já vou falar, né, adiantando isso aqui, em relação às células de defesa que tem no sistema respiratório. Eles perceberam que os neutrófilos eles estão aumentados nesse lavado broncoalveolar. Entretanto, vocês vão ver já já que o neutrófilo no idoso ele tem o seu número, pode até ser aumentado, só que a sua função está reduzida. Então, meio que é como se você tivesse muito, mas que ele não trabalha direito. O macrófago vai estar diminuído. Os linfócitos, a relação CD4-CD8 vai estar aumentada. Ou seja, eu tenho esse daqui ganhando. Se você pensa, aqui é um pouco de matemática, né? Eu gosto sempre de explicar como eu penso, né? Caso ajude alguém. Quando você fala assim, a razão está aumentando. Se a razão está aumentando, quer dizer que, por exemplo, se aqui era 1 e a razão está aumentando, agora ela é 10. Para esse número crescer, esse aqui tem que subir ou esse aqui tem que abaixar, né? Numa divisão. Então, por exemplo, se você tem um perfil CD4 maior, você acaba tendo um maior estímulo das células fagocitárias. Isso é bom ou ruim, Kaique? Isso é muito relativo. Vocês vão ver na parte do sistema imune já que uma inflamação crônica de baixa eficácia ela vai ser ruim no idoso. Então é muito relativo querer bater o martelo e dizer se é bom ou ruim, mas sim, isso aqui deixa o idoso exposto a infecções. IgA e IgM também estão aumentados, porém de baixa afinidade. E a capacidade de defesa da lâmina epitelial respiratória ela está diminuída. Então, ó, o idoso ele fica propenso a infecções, sim, a pneumonia, por exemplo. Além disso, além das alterações descritas, galera, há uma falha no controle central, né, medula e ponte, bulbo também, e nos quimiorreceptores carotídeos e aórticos com diminuição da sensibilidade a PCO2, PO2 e pH, limitando a adaptação do idoso ao exercício físico. Por que eu trouxe isso? Porque eu quis relacionar, né, dentro desse método ativo que a gente vai na faculdade, o nosso segundo semestre com esse terceiro, por exemplo. Lá vocês aprenderam como é que ocorre essa regulação. Teoricamente eu não deveria revisar aqui, porque aí, na teoria a gente já sabe. Então percebam, se você tem os quimiorreceptores periféricos lá na questão no globo carótido e no globo aórtico, eles diminuem a sua sensibilidade, ou seja, o idoso fica propenso, por exemplo, a não perceber uma queda no seu PO2, por exemplo, ou então uma queda no seu pH. Se você tem os quimiorreceptores centrais que ficam na medula, ponte ou bulbo inferior, você perde a sua sensibilidade
a questões de acidose, por exemplo, né, estímulos químicos. Lembrem que alguns livros de fisiologia trazem essa diferença. Quimiorreceptor periférico tem uma relação muito forte com queda de P, de pressão parcial de O2 e uma questão de acidose, enquanto que os centrais não. Os centrais respondem melhor, digamos assim, a questão da acidose com o CO2. Lembre que o hidrogênio não passa a barreira hematoencefálica. Quem passa a barreira hematoencefálica é o CO2, aí ele se junta com a água, né, forma H2CO3 e depois volta para a posição de hidrogênio, aí sim o hidrogênio vai lá e ativa os quimiorreceptores, certo? Óbvio que isso aqui a gente já sabe lá de outro semestre, apenas revisei rapidinho. E o que é que ocorre? Quimiorreceptores centrais, eles têm essa regulação forte pelo aumento de PCO2, ou seja, uma questão de acidose. Aí você fala, Kaique, mas o hidrogênio ele não vai ativar? Não, é que o hidrogênio não passa a barreira hematoencefálica. Quem entra é o CO2, aí lá dentro ele dissocia e o hidrogênio que ativa. Eles vão lá no centro respiratório. Lembre que você tem grupo de neurônios, neuronal dorsal da expiração e o ventral, que é inspiratório e expiratório. Você também tem o grupo apnêutico e o pneumotáxico, que são os que fazem o controle fino, certo? O centro respiratório seria isso. Então, se você tem uma situação de aumento de PCO2 numa pessoa, digamos que de 20 anos, né, num jovem, se aumentou o PCO2, o quimiorreceptor central vai perceber, vai aumentar a ventilação. Por quê? Eu vou jogar para fora esse CO2, eu vou expelir o CO2. Então você diminui o PCO2, consequentemente, né, pela lei das massas, diminui o hidrogênio e você controla aí a acidose. Já caso a sua pressão parcial de oxigênio abaixe, o seu quimiorreceptor periférico ele iria perceber lá na aorta e na carótida, né, pelo nervo vago e glossofaríngeo, ele envia informação para o centro respiratório e ele iria também aumentar a ventilação, obviamente aumentando a hematose, aumentando a sua PaO2, pressão parcial de oxigênio. Então no idoso, cara, o que é que acontece? Isso aqui tudo vai estar diminuído. Ele tem essa sensibilidade bem menor. Então ele demora para perceber uma acidose, ele demora para perceber que a sua PaO2 abaixou. Não é que ele está pensando isso, né? O corpo dele tem essa limitação, beleza? E de novo, quimiorreceptores periféricos ficam aqui nas carótidas e no globo aórtico, beleza? Saem aí pelos nervos vago e glossofaríngeo. O glossofaríngeo, se não me engano, usa os nervos de Hering também, beleza? O nervo vago sai aqui do aórtico, salvo engano, e o glossofaríngeo sai dos carótidos. E os quimiorreceptores centrais, que tem essa relação muito forte com o CO2 e com o H, que ficam na região do tronco encefálico, certo? E aqui, galera, é o centro respiratório, que aí você vai ter a parte ventral, dorsal e os centros, né? Apnêutico e pneumotáxico, que tem lá o pré-Boltzmann e etc. Entendam que o idoso tem essa limitação. Além disso, Kaique, essa informação é bem legal, né? O tórax ele se torna enrijecido, a gente já viu. E por quê? Devido à calcificação das cartilagens costais. Lembram que a cartilagem ela tem essa parte aqui anterior, formada por cartilagem. Nós temos o arco condral das cartilagens, que é a parte aí frontal que se insere no externo. A maioria é de cartilagem. No idoso, ela calcifica, então você tem calcificações. E os pulmões ficam distendidos. Por que distendidos? Ocorre uma diminuição das fibras elásticas. Kaique. Então ele vai distender, só que ele não vai voltar. Ele não vai ter aquela elastância de antes. Ele não vai conseguir retrair, porque a pessoa idosa tem essa perda de fibras elásticas. Beleza? Aqui uma imagem, galera, que eu peguei no site de radiologia brasileira. Calcificações costocondrais fisiológicas. Percebam que, e aqui também, ele tem calcificações aqui no manúbrio do externo, certo? Onde era para ter cartilagem, agora tem osso. Esse paciente ele tem 83 anos, certo? E aqui dá pra ver também que ele tem várias calcificações, várias calcificações. Aqui não tá tão bom pra ver, onde era para ser cartilagem, ou seja, ele fica enrijecido. A informação que teve lá atrás, rigidez da caixa torácica. Pegaram a visão? É assim que funciona. Alterações funcionais. Redução da complacência da parede torácica, a gente já viu. Aumento da complacência pulmonar. Foi o que eu falei. O pulmão perde a elasticidade, ele fica distendido. Então, o seu grau de distensão é maior. Olha que legal, galera, entendendo a fisiologia. Redução da capacidade vital. Aumento de volumes residuais, porque acaba ficando mais ar ali dentro do pulmão após uma expiração. Manutenção da capacidade pulmonar total, né, de acordo com essa referência. Redução da relação volume expiratório capacidade vital. Lembra que faz espirometria, tem uma reduçãozinha no idoso. Aumento do gradiente AA, a gente já tinha visto. Redução da
redução da pressão parcial de gás oxigênio, a gente já tinha visto. Redução da taxa de fluxo expiratório, né? Ele não tem aquela capacidade de expirar tão bem, porque as fibras elásticas não estão da forma que era antes. Redução da difusão do CO2, então ele tende a acumular CO2, né? Um perigo. E redução da sensibilidade respiratória à hipóxia e à hipercapnia, ou seja, redução do O2 e um excesso de CO2. Foi o que a gente acabou de ver aqui em cima, ó. Ele perde aí essa sensibilidadezinha nesses centros centrais, nesses quimiorreceptores centrais, e quimiorreceptores periféricos. Beleza? E por fim, nós temos aqui, ó, a diminuição do número de alvéolos, de acordo com o artigo também da Revista de Desenvolvimento, devido à ruptura dos septos interalveolares, ou seja, os septos que tem entre os alvéolos são perdidos. Então, galera, os alvéolos, pensem aí, se eu estou assim, ó, eu tenho 3 alvéolos. Se eu perco o septo e fica assim, é um alvéolo só. Então você tem redução do número de alvéolos e consequentemente com isso você perde a área de troca gasosa, né? Você onde tinha o septo, você ia fazer troca gasosa. Quando você tira esse septo e fica assim, ó, o risquinho que eu fiz, não tem troca gasosa aqui mais. Só vai ter na região que sobrou. Beleza? Tudo isso causa condicionando uma diminuição da superfície total respiratória. E aí você vai para a imagem do livro, né? Aqui é da 4ª edição, mas esse artigo é mais recente, então corrobora, ó, aumento do espaço aerado, beleza. Porém, você tem uma diminuição da superfície de troca gasosa. Show? E perda do tecido de suporte das vias respiratórias periféricas, diminuindo a elasticidade alveolar, que é o que tem aqui. Apenas trouxe para vocês verem que os artigos e o livro, eles causam as informações, né? Perda de fibras elásticas. Vimos agora como é que envelhece o sistema respiratório. Vamos ver agora como envelhece o sistema imune, galera. O sistema imune, ele passa por um processo chamado de imunossenescência, né? Vocês viram aí que a senescência é um processo justamente de envelhecer, enquanto senilidade tem a ver com a questão patológica. Então, a imunossenescência corresponde ao envelhecimento imunológico, traduzido por um conjunto de modificações na resposta inata e adquirida. Galera, no PDF tá bem extenso essa parte, porque eu coloquei 2 livros, eu botei Reut, alguns artigos, certo? Quem conseguir ler tudo, show. Aí na aula eu tentei eu deixei mais enxuto. Aqui na aula não está tão longo, não vou me alongar, vou ser mais objetivo. Inclusive eu acho que a nível de prova, se você tirar um print daqui e ficar revisando, tá show. Beleza? Vamos ver aqui o envelhecimento da imunidade inata. E muita divergência, viu, galera? Às vezes alguns livros vão dizer que a inata não muda quase nada, e a adaptativa que muda. Aí tem livro que vai dizer que as duas mudam bastante. Mas é tudo divergência, eu tentei trazer aqui apenas o melhor. Envelhecimento da imunidade inata. Neutrófilos, olha o que acontece com eles. Eles reduzem o seu potencial microbicida, como também sua interação com o sistema imune adquirido. Ou seja, ele tem atividade fagocítica reduzida. Então, Kaique, os meus neutrófilos, eles aparentemente, de acordo com alguns artigos, vai estar em relação à quantidade, ok, ele vai ter uma quantidade boa, porém, ele tem a sua atividade fagocítica menor, ou seja, ele perde o seu potencial microbicida. E além disso, ele diminui a sua interação, galera, com o sistema imune adaptativo, ou seja, quando a célula T libera lá quimiocinas que ativam fagócitos, ele não vai ser ativado tão bem. Kaique, isso é ruim. Isso é ruim. Às vezes uma infecção ela vai ficar prolongada porque o neutrófilo não fez o papel dele. Lembre, né, que o neutrófilo ele é um dos primeiros a chegar. Então ele não chegou, a infecção vai prolongar. Ó que perigo. Células dendríticas, galera. Lembram? Células apresentadoras de antígeno, cara? Que elas fazem, né, o intercâmbio das duas imunidades inata adaptativa. Isso aí. Ela tem menor eficiência na apresentação de antígeno, o que leva a uma menor estimulação de linfócitos T. Se a gente lembrar das nossas aulas lá de imunidade, comigo, né, algumas, eu cansei de fazer essa interação aqui, né, entre eles, com o coestimulador. Se precisar também tem o terceiro aqui, com o CD. Então, pensem que ela vai fazer aqui o papel dela de APC. Só que ela tá, galera, com a sua eficácia reduzida, ou menor eficiência. Kaique, então a minha célula T, ela não vai ser ativada, apresentada, no caso, da melhor forma, né? Não. Então ela vai ter também um prejuízo na célula T. Então perceba que já é um prejuízo que vai atrapalhar a adaptativa. E pensem, se a minha célula T não foi ativada da melhor forma, ela também não vai interagir com a célula B da melhor forma para produzir um anticorpo bom. Então quer dizer que é como se fosse vários dominós, e aí uma coisa ruim que acontece com o dominó, você derruba todos os outros. Isso aí, certo? Células dendríticas.
Em relação aos macrófagos, eles parecem, galera, aumentar em número, né? Tem um artigo de 2021 que diz que não só parecem, eles aumentam mesmo, aumentam em número à medida que a idade avança. Porém, entretanto, a sua função é reduzida. Tanto diferenciação, ou seja, monócito virar macrófago, fica mais difícil de acontecer, e também tem uma redução da atividade fagocítica, ou seja, os macrófagos, que são importantíssimos em uma infecção, fazem menos fagocitose e com menos eficiência. Kaique, de novo, é a mesma pegada do neutrófilo. Isso aí é horrível para uma infecção. A gente fica exposto. Beleza? E encontrei um artigo também que ele expressa menos MHC de classe 2. Né? Lembra que quem expressa MHC de classe 2 são as APCs, né? Que é a célula dendrítica, linfócito B e macrófago. E ele tem essa expressão aí reduzida. Ou seja, ele também não faz o papel dele de intercâmbio com a adaptativa. Certo? Olhem que legal. Aqui, galera, é tudo que você aprendeu lá em imunidade, você aplica aqui. Células NK, elas têm, galera, um aumento na quantidade, ó, aumenta a quantidade, porém, ela é menos eficiente. Inclusive, a gente chama, né, alguns artigos trazem o termo, achei bem legal, células NK senis incompetentes, porque elas têm uma competência menor. Elas estão maior em quantidade, beleza. Só que elas trabalham menos. Elas liberam menos citocinas. Elas liberam menos interferons. Como é que vai ativar o macrófago? Lembram que a NK libera interferon, ativa o macrófago libera interleucina 12, ativa a NK. Aquele ciclo ele é reduzido. Ele acaba sendo reduzido porque a NK ela está aí menos eficiente. Beleza, galera? E detalhe, galera, em relação às citocinas, no idoso, algumas citocinas pró-inflamatórias elas vão estar aumentadas. Isso vai causar uma inflamação crônica, né? O inflame aging, que é o próximo slide, que é muito prejudicial, que é a hipótese da base de muitas patologias, é justamente essa inflamação crônica dessas citocinas pró-inflamatórias que às vezes estão aumentadas. Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa e assim vai. Envelhecimento da imunidade adaptativa, né? Vimos aqui os principais pontos da inata. Em relação às células T, tem um aumento na proporção das células. E aqui era para estar madura, viu, galera? Ó, acabou apagando, perdão. Nós temos um aumento da proporção das células maduras em relação às células virgens. Ou seja, a minha quantidade de células virgens está menor. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, porque isso diminui o potencial de reatividade a novos antígenos. Então percebam, chegou um antígeno novo, o idoso nunca encontrou ele na vida, só que ele tem pouca célula virgem. Por quê, Kaique? Porque durante a sua vida inteira ele foi exposto a antígenos e ele gastou o seu pool de células T. Aí você fala, Kaique, não era só fazer células novas? Só que entenda que com o envelhecimento, aquela célula tronco pluripotente que dá origem às células imunes, elas também foram desgastadas. Ah, Kaique, eu vi isso no PDF. Pois é, no PDF tem. Que como você desgasta a célula pluripotente que dá origem, quando chegar na fase de idoso, a célula T vai ter um pool bem menor, vai ter poucas células virgens, e tipo assim, as células virgens que tem, elas não respondem bem, não tem mais o timo para fazer seleção positiva e seleção negativa. Perceberam a bola de neve que cria? Só falando aqui, vocês perceberam que é um problema gigante. Ou seja, o idoso tem dificuldade em reagir a novos antígenos. Involução do timo, né, que ela começa a acontecer ainda jovem. Isso é bom? Não, isso não é bom. Diminui o repertório de células T. E aí o livro traz um adendo especial para as células T-reg. Lembram as células T-reg? Que elas têm lá características especiais. Elas podem pegar as células que estão trabalhando da maneira errada e colocar elas em atresia, em anergia, perdão, para elas não trabalharem mais. Elas também têm características especiais, né? Elas acabam sendo mais difíceis de morrer. Elas são resistentes à apoptose, etc. Certo, Kaique? Quando você diminui o repertório de células T, galera, por você não ter o timo, as T-reg também vão cair. Pensem aí, se a T-reg, eu lembro, Kaique, a T-reg, ela ajuda a fazer lá a regulação das minhas células que estão erradas, que estão atacando o meu próprio corpo, por exemplo. Imagina aí se você tira, quem faz a regulação? Ah, eu aumento a minha proporção de fenômenos autoimunes, porque as minhas T-regs elas estão diminuídas e às vezes elas ficam também com a sua função danificada. Então pensem, se ela faria a regulação lá, seleção positiva, negativa, etc. E ela não tem, lembra que eu tinha lá na minha aula de timo, foi comigo, que eu falei, quando uma célula reage com um autoantígeno,
o corpo já destrói ela, porque ela não pode atacar você mesmo. Lembra disso? Imagina aí, se a célula que destrói a célula que ataca você mesmo não funcionar, isso quer dizer que a célula que ataca você mesmo, ela vai passar e vai ficar viva. Pois é, então você aumenta a quantidade de fenômenos autoimunes porque você perde a regulação. Não é à toa que, aumento na proporção de células T que atuam de forma disfuncional. É justamente uma possível relação, certo? Isso do autoimune, galera, é realmente... Vocês podem perceber que às vezes o idoso tem essa... Dependendo da doença, claro, tem essa incidência com questões autoimunes. Possivelmente, né? Por essa relação com o sistema imune na senescência. Redução dos telômeros, certo? Os telômeros daí que protegem o DNA, eles vão estar reduzidos. Lembrem que isso aqui não explica tudo. São teorias do envelhecimento, mas sim tem redução dos telômeros. Tem estresse oxidativo também. Diminuição na produção de interleucina 2. Então a interleucina 2 está sendo menos produzida. Lembra que era a interleucina que estimula as células T a ficarem maduras? Então imagina aí, se ela está menos produzida, a minha célula T vai ficar disfuncional. Pois é, corrobora com a informação aqui de cima. Prejuízo na expansão e diferenciação da célula efetora. Então a minha célula T, quando ela vai lá CD4 para virar helper 1, 2, 17 ou então CD8 para virar citotóxica, essa diferenciação, galera, e expansão, né, que vira várias, vai estar danificada. Não vai ser da melhor forma. Não é à toa que tem livros que tem uma desregulação no perfil TH1, TH2. Você fica mais propenso a inflamações crônicas, a prejuízos crônicos, porque a TH1 acaba se sobressaindo. E em algumas populações a TH2, aí você vai ter fenômenos alérgicos, atopias, por exemplo. Percebem que é bem delicado a questão do idoso mesmo, não dá para generalizar. Redução da habilidade de resposta antigênica. Obviamente, depois de tudo que a gente viu, a célula T ela vai responder de maneira, digamos que menos eficaz. Quando ela for exposta, ela vai demorar para responder. Então, ela tem a redução na sua habilidade aí antigênica. Em relação às células B, o livro, né, de 2022, o tratado, traz que não demonstram alteração quantitativa importante. Então, pode até demonstrar, só não é importante. Em relação à quantidade. Porém, galera, porém, a qualidade dos anticorpos está prejudicada. Isso aqui não esqueça. O anticorpo do idoso, o anticorpo que é produzido durante a fase que ele é idoso, claro, ele tem a sua função, a sua qualidade prejudicada. Beleza? Não se esqueça. A medula óssea, galera, também diminui a sua capacidade de expansão de células B. Então, de novo, você acaba perdendo um pool de células B, não consegue responder tão bem. Elas são estimuladas de maneira menos eficiente. A gente viu por quê? A gente viu aqui que a célula dendrítica está menos eficiente, que o macrófago tem menos MHC de classe 2. A gente viu que a célula T também é disfuncional. Então ela acaba sendo estimulada, galera, de forma menos eficiente. Então, isso o quê? Isso diminui a capacidade dela de reconhecer novos antígenos. Lembre, a célula B, para responder bem, é toda a aula de produção de anticorpo, que foi comigo. Lembram que ela recebe o estímulo, aí ela vai lá, encontra a T, ela volta pro folículo no linfonodo, aí forma o centro germinativo, o manto, a parte clara e tal. Tudo aquilo depende de uma estimulação. Quando não é de forma tão eficiente, ela perde a capacidade de reconhecer novos antígenos. E de novo, isso aqui corrobora com a parte lá de cima. Perceba que o idoso ele é bem propenso a infecções de vírus novos. Então, o Covid-19 foi um perigo para a população idosa. Esse foi um dos motivos. Entendem? Porque ele ficou mais exposto a um novo antígeno. Certo? Nós temos também o aumento na frequência, galera, de questões autoimunes, ou seja, aumento na frequência de autorreatividade. De novo, né, a célula T também acontece, a célula B também. Por quê? Existe uma diminuição do potencial de regulação imune, a gente viu ali em cima, e também porque o corpo ele pode tentar remover, galera, um material autólogo danificado. Isso pode criar uma questão autoimune. Kaique, como assim? Às vezes a gente tem um DNA que foi danificado de uma célula, alguma célula que teve um problema, e a gente vai tentar, digamos que, fazer uma limpeza naquela célula que está com um dano, está danificada. Com isso, você pode acabar liberando autoantígenos. Pensem, você vai limpar uma célula, seu corpo vai fagocitar, a célula B vai tentar agir ali, produzir um anticorpo, só que acabou que a célula B entrou em contato com autoantígenos que ela não tinha visto ainda, da própria célula. E ela começa a achar que não é seu, e ela começa a atacar. Então você vai ter um fenômeno aí autoimune, uma autorreatividade, porque o corpo tentou remover um material autólogo. Isso é muito comum acontecer no idoso, comum assim, ele pode estar de mais propenso, porque
a regulação imune está danificada. A sua célula Treg não é tão boa. A sua célula B, né, em relação à qualidade, ela também está diminuta. Então percebam que ele fica propenso sim a essa questão autoimune. E muito importante, galera, geralmente esses autoanticorpos, eles são IgM e IgG de baixa afinidade. Aí olhem que perigo, galera. Aqui é puro raciocínio. Os autoanticorpos geralmente são de baixa afinidade. E por que isso é perigoso, galera? Se ele é de baixa afinidade, não qualquer, né? Mas o antígeno que vir, ele pode acabar se ligando. Ele não vai conseguir reconhecer tão bem se é o antígeno certo. Ah, Kaique, isso aí é um perigo. Pode acontecer uma reação cruzada. Perfeito. Mais reações cruzadas contra outros antígenos. Pode ser um autoantígeno, um antígeno da bactéria e etc. Pode, mas pode ser contra um antígeno seu. E você tem uma resposta aí em cadeia, em massa, que não era para ter e cria um ambiente inflamatório. Beleza? Nós também temos, galera, aumenta o estado de anergia. As células B, elas acabam com a senescência entrando no estado de anergia, elas não respondem tão bem, elas ficam aí, digamos que, cansadas, certo? Por fim, vou comentar aqui rapidamente sobre o inflammation. Em 2000, né, Franceschi, ele trouxe um conceito de que essa inflamação, esse inflammation, é um estado pró-inflamatório, crônico, de baixo grau, decorrente do desequilíbrio entre pró-inflamatório e anti-inflamatório. E eu peço para você, lembre disso. Isso aqui provavelmente, a depender da sua tutoria, pode aparecer em avaliações e etc. E é bom para entender patologias no futuro e etc. Certo? Porque essa inflamação crônica de baixo grau é como se fosse no idoso, né? Ele está exposto ao estresse oxidativo há muito tempo, redução de telômeros, as zeros está em maior quantidade, ele já teve muita infecção, às vezes citomegalovírus, infecção crônica, etc. Esse perfil pró-inflamatório crônico de baixo grau que mantém, é como se tivesse ali danificando ele por dentro por muito tempo. E aí isso acaba corroborando com a questão de algumas patologias e também de danificar o seu sistema imune. Óbvio que isso aqui não é tudo, atenção, isso não é tudo, certo? Óbvio que vai envolver epigenética, a forma com a qual ele vive, como é que ele lida com o estresse, os hábitos de vida, a questão ocupacional e etc. Certo? Não é tudo, mas é muito importante esse inflammation. E é como se fosse uma balança. O corpo do idoso tem os agentes pró-inflamatórios. É como eu falei, o idoso ele acaba ficando propenso. De acordo com alguns artigos, diz que eles têm mais quimiocinas pró-inflamatórias, certo? E também tem menos anti-inflamatórias. Por exemplo, a glutationa, que é muito importante, anti-inflamatório muito importante, está reduzido, por exemplo, certo? E tem alguns anti-inflamatórios também da questão dos superóxidos que também estão diminutos. Então isso causa o quê? Um desequilíbrio. Então pensem, de novo, Kaique, balança, né? Balança. Pensem comigo. Se aqui está o pró-inflamatório e ele está ganhando porque ele está mais pesado, e aqui está o anti, essa situação aqui é um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio que pode corroborar com doenças crônicas degenerativas e cardiovasculares, certo? Os mecanismos que potencialmente contribuem para esse processo inflamatório são infecções crônicas, como eu falei, né, citomegalovírus, às vezes uma tuberculose, né, que cria um granuloma, por exemplo, uma disbiose, que é um desequilíbrio lá do microbioma intestinal, certo? Inclusive microbioma, muito importante, né, às vezes... Galera, aqui entra um ponto muito forte de como a forma com a qual a gente vive no século XXI. A nossa alimentação mexe bastante com a nossa microbiota. E tem muito artigo de relação de microbiota com doença, com alguns cânceres e etc. Porque a gente acaba mudando o perfil de bactérias e isso pode acabar piorando um perfil inflamatório e melhorando caso a pessoa tenha hábitos de vida bons e não hábitos de vida deletérios. Beleza? Obesidade é uma inflamação crônica, certo, galera? O corpo fica inflamado, o tecido adiposo fica liberando as citocinas inflamatórias. Estresse oxidativo causado por mitocôndrias disfuncionais, que no idoso acaba acumulando. Desregulação do sistema imune, imunossenescência. E também a questão genética, a pessoa fica exposta, certo? E a epigenética também, né? A forma com a qual ela foi fazendo ali a sua vida bonitinha, se foi deletério ou não. Tudo isso corrobora para esse desequilíbrio. Show? E por fim, galera, um papel neuroendócrino, aqui bem tranquilo, que é muito a questão neural, ela é muito importante para a questão imunológica e endócrina. Esses três sistemas eles se ligam. Percebam, eventos estressantes físicos ou emocionais faz com que você libera epinefrina, norepinefrina,
cortisol e neurotrofinas. Essa imagem do Tratado de 2022, da quinta edição, traz sobre a teoria, né, do comportamento da doença. Quando a gente está doente, a gente fica prostrado, a gente não quer sair da cama, etc. Para a gente poupar o nosso corpo de mais estresse e ele focar em destruir quem invadiu a gente. E percebam que aqui dentro desses eventos de estresse, ó, quando você vem aqui, ó, imunidade versus tecido lesado. Quando a epinefrina ou a norepinefrina vem, ela desequilibra isso aqui e causa um prejuízo no balanço energético, um prejuízo na regeneração, prejuízo funcional, alterações do humor. Tem uma relação muito forte aqui com depressão, por exemplo. Desequilíbrio entre regeneração e inflamação e doenças inflamatórias crônicas. Porque, galera, o cortisol ele tem um potente efeito anti-inflamatório, certo? Então ele pode acabar corroborando com todos esses processos aqui. E uma inflamação neurogênica, que é essa relação justamente neural, né? As neurotrofinas, que também podem assim ativar vias do sistema imune, que causam aí um desbalanço e a gente fica propenso, galera, a não se recuperar. Fica aquela inflamaçãozinha por muito e muito tempo. De novo, isso não é tudo, isso não explica tudo, né? Ah, tá inflamado, não é assim. Calma, muita calma nessa hora, né? Os estudos, os artigos mostram que a inflamação corrobora, beleza. Mas, então eu vou me encher de anti-inflamatório. Também não é assim. Não é desse jeito que funciona. Lembrem que são várias variáveis que entram em questão, certo? Então, muita atenção no que vocês leem por aí, né? Eu digo em questão de mídia social, e em artigo também, para não acabar achando que é tão simples. Isso aqui é um pouco complexo mesmo. Mas, essa foi a nossa aula de hoje, galera, sobre envelhecimento do sistema imune e do sistema respiratório. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição e bons estudos.